vê aqui no primeiro plano, mais perto de mim, a senhora Brits, dona Cristiana. Ao meio, Edson Brits. E na ponta, Alana. Essa moça aqui na ponta, ela conversou com o Cabrini. Eu tô curioso por saber o que ela respondeu em relação à relação que tinha Daniel com ela. Porque quando a Alana respondeu isso para o Cabrini, ela ainda não sabia que hoje o Tribuna da Massa iria mostrar em primeira mão e com exclusividade conversas dela com o Daniel. E eles eram muito queridinhos, tinham vídeos gravados juntos. Sim, Alana, o Daniel era amigo da casa, era ou não era? Acabei de mostrar aqui no Tribuna da Massa, ao vivo, direto de Minas Gerais. Só que você não sabia que eu tinha esse material. Deixa eu ver o que você falou pro Cabrini, Alana. Estabelecer a relação entre Alana e Daniel. Um dos meus objetivos. Nesse caso, ela também admite que não tinha falado tudo na época. Quando você afirma que conhecia superficialmente o Daniel, também não é exatamente verdade. De certa forma, sim, porque todas as vezes que eu vi ele, as pequenas vezes que eu vi ele, eu sempre fui em festas, em ocasiões que tinham mais pessoas. Como a própria Alana revela, ela conheceu o Daniel pelas redes sociais. Alana recentemente foi localizar no celular da sua mãe, onde havia um print de uma conversa entre você e o Daniel. Sim. Você pode ler essa conversa, por favor? Não por nada, mas eu preferia ir com uma amiga. Não te conheço. Nunca se vimos, meio estranho a gente já sair sozinhos. E já te adianto, se quiser ser meu amigo, seja bem-vindo. Mas se tiver segundas intenções, nem perca seu tempo. Porque não vou me envolver com ninguém tão cedo. E ele responde, tudo bem. Como eu disse, só quero te conhecer. Se for para sermos amigos, ótimos. Também não tenho intenções assim logo de cara. Se a gente se conhecer e rolar uma química, beleza, acontece. Mas se não, tudo bem também. Podemos ser amigos. Mas me conta, kkk. Por que não quer se envolver com ninguém? Aconteceu alguma coisa? A Alana pede para o pai autorização para sair com Daniel. E ele fala não. De primeiro momento, ele não deixou, porque naquele mês eu estudava e à tarde eu fazia cursinho para o vestibular. Então, como era um dia de semana e eu tinha regras, eu tinha limitações do que eu poderia ou não fazer, então meu pai, naquele momento, disse não. Depois de uma semana, ele autorizou. Foi quando eu conheci o Daniel. Onde vocês foram? No apartamento dele. Ele disse que iria outros amigos, que seria mais pra gente se conhecer, que eu podia ficar tranquila, que não ia acontecer nada. Eu fui pra conhecê-lo como amigo. Vocês conversaram nesse apartamento dele? Conversamos, nós fumamos narguile. Normal, nos conhecemos normal. Esta foto que tivemos acesso com exclusividade mostra a primeira vez que eles se viram pessoalmente. Na linguagem dos jovens, vocês ficaram, você e o Daniel? Não, eu nunca fiquei... Ele queria? No começo, sim. Mas depois que eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de sair do relacionamento, que eu não queria me envolver com ninguém naquele momento, não por nada, não por ser ele, mas porque eu não me envolveria com ninguém naquele momento. Ele entendeu e até ficou com outras amigas minhas e acabamos criando uma amizade depois disso. Quantas vezes você e o Daniel se encontraram? Entre 3 a 4 vezes, mais ou menos. E depois do meu aniversário de 17 anos, que foi em outubro, que eu chamei ele. Havia uma atração entre vocês? Não, naquele momento não mais. Na parte dele? Creio que não. Creio que não. Tempos depois ele se muda para São Paulo? Sim, depois da minha festa de 17 anos, em 2017, em outubro de 2017. Eu nunca mais vi ele. A última vez que eu vi ele antes da festa de 18 anos foi em outubro de 2017. E depois eu nunca mais vi ele. Só fui ver ele em outubro de 2018. O senhor admirava? Eu digo que eu admirava, talvez por... Era como qualquer outro pra mim, não tinha... Você não ia convidar quem você não gostasse pra sua festa, 18 anos, momento tão especial na sua vida. Com certeza, eu gostava da pessoa dele. O que você gostava dele por quê? O que você admirava nele? Ele era uma pessoa normal, como qualquer outra, uma pessoa... Não, mas pessoa normal como qualquer outra, você não convidaria qualquer pessoa normal como qualquer outra para sua festa de 18 anos, concorda comigo? Sim, eu convidei ele justamente porque ele estava na minha lista de amigos. Era uma festa para quantas pessoas? Creio que 50, 60 pessoas, mais ou menos.
Você convidou 60 pessoas? Convidei um pouco mais que isso, mas não chegou aí todo mundo. Você fez uma lista de convidados? Sim, uma lista. O Daniel estava nessa lista de convidados? Estava nessa lista. Por quê? Porque eu considerava um amigo assim como qualquer outro, assim como não tinha só ele não era o único amigo. Alana, é claro que ele era um amigo especial, né? Ele estava morando em São Paulo e mesmo assim você fez questão que ele fosse convidado para sua festa de 18 anos. Nós tínhamos um outro amigo em comum. Quem? O Lucas, que morava em Curitiba. E como eu sabia que o Lucas iria, eu chamei o Lucas, também chamei ele. Porque talvez ele viria. Tanto que quando eu convidei o Daniel, de primeiro momento, ele me disse que talvez não viria, porque a família dele queria que ele fosse ver a filha dele onde ele morava. E ele, inclusive, disse pra mim que faria o possível pra ir, porque não tinha só a minha festa. Existia mais duas festas naquele final de semana em Curitiba, nas quais ele não podia faltar, ele não podia perder aquelas festas. E que ele ia dar um jeito de conversar com a mãe dele, pra ela não ficar brava, e iria na minha festa e iria passar o final de semana em Curitiba. Alana, quanta mentira, hein? Talvez por isso vocês não gostem do Tribuna da Massa. Eu não tô falando com ar de ironia não, viu, gente? Tô falando com revolta. Vem aqui, vamos lá. Alana, você mostrou uma conversa que foi no início do relacionamento de vocês. E naquela conversa você se demonstrou assim meio interessada pelo Daniel, mas impôs limites, claro. E foi o início. Por que é que você não falou de nenhuma outra ao decorrer desse relacionamento todo? Você fala do início, claro que no início você está assim super na defensiva. Você pega essa primeira conversa tentando deixar entender que era esta a sua postura durante os quase 2 anos ou 1 ano e pouco de relacionamento que vocês tiveram? Ah, para, filha. Assim não. Eu vou mostrar a conversa que você teve com ele no dia anterior do assassinato. Porque quando você deu essa entrevista para o SBT, você ainda não sabia que o Tribuna da Massa tinha algo que você nem desconfiava que existia. Vem aqui para mim, por favor. Vamos lá, gente. Olha só. Aqui em cima, tá bom. Ele falando assim, neném, tô indo, tá bom? Esse é o Daniel. Neném, tô indo, tá bom? Estou na estrada já. Agora volta aqui pra mim um pouquinho. Volta aqui. Você não chama qualquer um de neném, né? Se você não tiver intimidade. Não é? Neném. E quanto mais a intimidade, mais você vai aumentando esses palavreados bonitos, carinhosos. Agora volta. Olha o que ela diz. Oba! Tá bom. 3 corações. Lá em cima ela colocou 5 corações. Bebê. Opa, peraí. Volta pra cá. Ah, não. Bebê já é bem mais íntimo, né? Você não chama qualquer um de bebê. Agora, no caso, ela, Alana. Óbvio que nós estamos falando de uma garota de 18 anos, uma garota séria, que não vai chamar qualquer um de bebê. Se ela chamou o Daniel de bebê, é porque o Daniel era íntimo dela. Ela não é? Vem aqui. Bebê. Opa, volta pra cá. Esta aqui é a palavra do Daniel. Quando eu erro, eu peço desculpas. Foi o Daniel que falou isso. Me perdoe, mas não tem problema. Foi o Daniel que falou, bebê, você não consegue mais um convite? Agora volta para mim um pouquinho, não vou me estender. Tudo bem, mas o Daniel chamando ela de bebê com um termo carinhoso é porque ela permitiu. E como ela não era uma garota que dava liberdade para qualquer um, ela já mesma disse isso, e eu confio na palavra dela, ela não dava liberdade para qualquer um, então se o Daniel chamou é porque ela deu essa liberdade, ok? Aí ela fala, ô Mozi, pior que não. Ah, Mozi daí, agora é ela, agora eu posso voltar. Ela só não chamou ele de bebê, mas chamou de Mozi, o Mozinho, é isso? Vocês que são mais jovens aqui no estúdio, Mozinho, né? Mozi é melhor que Mozinho, é isso? Ah, tá bom, tô ficando com 43 anos, gente. Eu nem sabia que existia já uma abreviação para Mozinho. Mozinho para mim que era o ápice. Não, mas tem o Mozi, que é o ápice do Mozinho. Tá bom. Então, Alana, quando nós fazemos jornalismo aqui no Tribuna da Massa, a gente não brinca, tá bom? Você falou pela primeira vez com o Roberto Cabrini e agora o Tribuna da Massa traz mais uma vez um trecho inédito desta conversa.